Existem lugares onde a terra guarda mais do que lembranças. Ela guarda rancor. Na linha do Rio Seco, todo mundo sabe. Quando o rio desaparece no verão, algo acorda. Os animais somem, portas se trancam e ao anoitecer surgem pegadas enormes, metade humanas, metade fera, marcando o barro quente como se tivessem queimado o chão. Os moradores juram que a criatura volta sempre que a lua cheia nasce sobre o leito vazio do rio. E este ano, ela voltou mais cedo. Chamaram Vicente, um caçador, acostumado a rastrear qualquer coisa que respira. Mas na primeira noite, ele percebeu algo que gelaria o sangue de qualquer homem. O lobisomem não estava apenas caçando, ele estava procurando por ele. E quando Vicente finalmente viu o rosto da criatura, não viu um monstro, viu alguém que, há muitos anos, ele acreditava estar morto. Esta é a história proibida do lobisomem da linha do Rio Seco. E depois de ouvir, você nunca mais vai olhar um rio seco da mesma forma. Dizem que quem nasce na linha do Rio Seco aprende duas coisas cedo demais: a desconfiar de silêncio e a respeitar o rio, mesmo quando ele não existe. No inverno, o rio é bonito. A água corre clara entre as pedras escuras sem pressa, fazendo aquele barulho manso que dá sono em quem senta na barranca depois do almoço. Criança brinca, mulher lava roupa, homem pesca. Ele é parte da vida, mas basta o verão apertar por umas semanas que tudo muda. A água some. Não é que diminui, ela some. O que fica é um corte aberto na terra. O leito seco, rachado, cheirando a barro quente e coisa velha. As pedras, que antes ficavam escondidas, aparecem torcidas, afiadas, como ossos de animal enterrado a meia altura. E o vento que passa por ali não é igual ao vento do resto da região. Ele assobia. De noite, dizem que ele sussurra. Foi num desses verões que a coisa começou. Moradores mais antigos juram que, naquele ano, o calor veio diferente. O céu parecia mais baixo, pesado, e o suor não secava nem na sombra. Quando o rio morreu, porque é assim que o povo fala, o rio morreu. Ninguém estranhou de início, já estavam acostumados. O problema não foi o rio, foi o que apareceu depois. Na primeira semana de estiagem, um rapaz perdeu 2 ovelhas. Pensou em cachorro do mato, em ladrão, em qualquer coisa comum, até ver o que tinha sobrado. As ovelhas não estavam mortas, elas estavam espalhadas. Tinha pedaço no arame, pedaço no capim, pedaço grudado na pedra. Nenhum bicho da região mata daquele jeito, nem onça. Na segunda semana, sumiu um bezerro. Na terceira, um dos cachorros mais bravos da linha foi encontrado longe de casa, perto do leito seco, com o pescoço virado num ângulo que não era de Deus. Aí o povo começou a prender tudo: portas, janelas, galinheiro, curral. Criança não podia mais brincar perto do rio, mesmo seco. À noite, as luzes da vila ficavam acesas até mais tarde, como se o clarão fraco das lâmpadas espantasse alguma coisa. Não espantava. O pior eram os rastros. Sempre na mesma região, perto da Ponte Velha, apareciam marcas fundas no barro ressecado, como se alguém tivesse caminhado ali durante a madrugada. Mas ninguém andava ali à noite. E ninguém tinha pé daquele tamanho, porque não eram pegadas de bicho. E também não eram pegadas de gente. Eram as duas coisas ao mesmo tempo. A sola alongada, calcanhar afundado, dedos compridos demais para ser humano, com unhas marcando o barro até quase a metade da espessura. O tipo de marca que não se faz com bota, com ferramenta, com nada, que se compra em loja. O tipo de marca que faz o estômago embrulhar só de olhar. Quando a terceira família resolveu arrumar as malas para ir embora, o prefeito decidiu chamar ajuda. Não polícia de cidade grande, não especialista de escritório. Chamaram alguém que conheciam de fama. Chamaram Vicente. Ele chegou num fim de tarde abafado, no banco da frente de uma caminhonete antiga. Era um homem de seus 50 e poucos anos. Pele queimada de sol, cabelo curto já puxando para o grisalho, nas
Laterais, barba por fazer. Os olhos escuros eram daqueles que reparam em tudo sem precisar mexer a cabeça. Carregava pouca coisa. Uma mochila gasta, um facão bem afiado, uma lanterna grande e uma espingarda que parecia mais velha do que ele. Ninguém foi fazer festa de boas-vindas. O povo da linha do Rio Seco olhava da janela, das frestas, de trás das cortinas. Medo não combina com cordialidade. O prefeito o recebeu em frente ao pequeno mercado. "É o senhor Vicente?" perguntou, apertando a mão dele com certo alívio disfarçado. "Sou", respondeu simples. "Me disseram que estão perdendo mais coisa do que gado por aqui." O prefeito engoliu seco. "Estão perdendo noite de sono", disse. "E estão começando a perder juízo também." Conduziu Vicente até um mapa improvisado pendurado na parede do mercado. Marcou com o dedo trêmulo as áreas de ataque, os horários, o padrão. "Sempre depois da meia-noite", explicou. "Sempre perto do leito seco. E nos dias em que a lua aparece mais cheia, parece pior." "Me mostra os rastros", pediu Vicente. Levaram-no até a ponte antiga, um arco de concreto rachado que parecia prestes a desabar, mas que teimava em ficar de pé. Abaixo dela, o leito do rio era só pedra, barro seco e silêncio. E lá estavam eles. Vicente desceu com cuidado, joelhos flexionados, passos medidos. Agachou-se ao lado de uma das marcas e passou a mão por cima, sem tocar, como se quisesse sentir o peso daquilo no ar antes de encostar. O tamanho, o formato, a profundidade. Ele já tinha visto coisa parecida, há muitos anos, em outra região, em outra vida, uma vida que ele fazia de tudo para esquecer. "E aí?", perguntou o prefeito nervoso. "Que bicho faz uma coisa dessas?" Vicente demorou para responder. Quando falou, não encarou ninguém. Continuou olhando para as pegadas. "Não é bicho", murmurou. "Não só." Levantou-se devagar, os olhos acompanhando a sequência de marcas que avançavam pelo leito seco em direção a um trecho em que as pedras se acumulavam, criando sombras, mesmo sob o sol forte. Ali, o rio parecia mais morto do que no resto. Ali, o ar parecia mais pesado. O vento soprou fraco, trazendo um cheiro estranho de terra úmida num lugar onde não devia haver umidade. Vicente inspirou fundo. "Vou precisar passar uma noite aqui embaixo", disse, sozinho. O prefeito arregalou os olhos. "Aqui? No rio? No que sobrou dele", corrigiu Vicente. "Se é aqui que ele caminha, é aqui que eu tenho que estar quando ele voltar." "Ele?", o prefeito repetiu, engolindo a palavra. Vicente não respondeu. Mas naquele momento, olhando o vale seco, o céu começando a descorar em tons alaranjados e o silêncio pesado da linha do Rio Seco, ele sentiu a mesma coisa que havia sentido anos atrás. Não era só medo, era reconhecimento. Quando a noite caiu de vez e as últimas luzes da vila se apagaram lá longe, Vicente já estava sentado no meio do leito seco, encostado numa pedra grande, a espingarda atravessada sobre as pernas, a lanterna ao lado. O calor do dia tinha ido embora, mas o chão ainda guardava um resto da quentura, como se algo o aquecesse por baixo. O céu, limpo, deixava a lua cheia pendurada bem em cima da ponte. Ela parecia maior do que o normal, jogando um brilho pálido sobre as pedras. Por um tempo, o único som foi o do vento passando entre as rachaduras da terra, assobiando baixo. Depois, o vento também parou. O silêncio ficou tão completo que Vicente passou a ouvir o próprio coração. Foi então que aconteceu. Primeiro, um estalo seco, como se uma pedra tivesse sido deslocada lá na frente, onde o leito fazia uma curva. Depois, outro e outro, passos pesados, que não tinham pressa. Vicente ergueu devagar a espingarda, apoiando a coronha no ombro, os olhos fixos na escuridão à frente. As sombras se mexeram. Algo se ergueu entre as pedras. E vindo lá do fundo, de um ponto onde o rio já não era rio, apenas cicatriz aberta da terra, ele ouviu pela primeira vez.
Um rosnado grave, lento, profundo, que não parecia de animal nenhum que ele conhecesse. E ele conhecia muitos. O rosnado veio tão profundo que parecia tremer dentro do peito de Vicente, como se o som não tivesse sido produzido por garganta nenhuma, mas pelo próprio chão seco do rio. Ele apertou a espingarda contra o ombro, ajustando a mira para a escuridão irregular, onde as pedras formavam sombras maiores que gente. A lua cheia iluminava mal, dava um brilho pálido, frio, que deixava tudo meio fantasmagórico, como se cada pedra pudesse se levantar e caminhar, sozinha. Os passos continuaram, lentos, pesados, rolavam pequenas pedras para o lado, arrastavam areia seca, faziam aquele som característico de algo grande caminhando onde não deveria haver nada vivo. Vicente respirou pelo nariz, lento, sem pressa. Aprendera isso muitos anos antes. Quando o medo tenta correr rápido demais, é o corpo que precisa desacelerar. A silhueta apareceu primeiro, bem de longe, meio disforme, como se fosse apenas uma sombra maior que as outras. Mas, à medida que caminhava, pela claridade da lua, a forma ficava menos ambígua. Não era homem, nem bicho, era uma mistura dos dois. Mas não do jeito que as histórias contam de forma romântica ou fantástica. Aquilo tinha peso, tinha presença. Era uma criatura que parecia ter sido puxada para fora do corpo de alguém, como se o humano fosse só um molde que não coube. O medo não foi embora, mas mudou de cor. Agora não era mais medo daquilo que ele poderia encontrar. Era medo daquilo que ele já reconhecia. A besta se aproximou de uma área em que as pedras se acumulavam, como se tivesse decidido observar Vicente antes de agir. Era enorme, o dobro do tamanho de qualquer homem. A pele, ou o pelo, era escura, quase preta e lustrosa sob a lua. Os braços eram longos demais para serem normais, mas curtos demais para serem de quadrúpede. E as mãos eram o pior. 5 dedos humanos, terminando em unhas afiadas que pareciam lâminas. Vicente não atirou, ainda não, porque quando a criatura levantou a cabeça, por um instante curto demais para ser normal, a luz da lua bateu num pedaço do rosto. E ele viu olhos humanos, olhos que tinham sido de alguém que sentia dor. Os pelos na nuca de Vicente se eriçaram quando percebeu o detalhe que tirou o ar dele. A criatura mancava, do mesmo jeito que um homem manco que ele conheceu anos atrás. Aquilo não era possível, mas estava ali, bem na frente dele. O monstro farejou o ar como se sentisse o cheiro de Vicente. Depois, num movimento lento, demais para ser animal, ergueu apenas a cabeça, sem mexer o corpo, e a virou na direção dele. Aquilo que deveria ser um focinho não era totalmente focinho. Havia pele ali. Havia traços humanos escondidos sob camadas deformadas, como se o rosto original tentasse, desesperado, aparecer por baixo da maldição. Vicente deu um passo atrás, um só, mas a criatura percebeu e respondeu. Um rosnado mais grave, profundo, vibrado com raiva, mas também com reconhecimento. Era como se dissessem o nome dele, sem usar palavras. O caçador apertou a espingarda, engolindo o aperto no estômago. "Se quiser vir, vem", murmurou ele, num fio de voz firme. A criatura se inclinou para a frente, apoiando uma das mãos enormes no chão, num movimento que claramente pertencia mais à fera que ao homem. Vicente mirou. O dedo encostou no gatilho. A respiração pausou, mas a criatura não avançou. Não correu, não atacou, não berrou. Simplesmente observou. Por longos segundos, os dois ficaram ali, no meio do leito seco, medindo um ao outro como dois animais que já sabem exatamente quem o outro é, mesmo que nenhum queira admitir. Então, algo aconteceu. A criatura deu um passo para trás, depois outro e outro, recuando devagar, como se estivesse se negando a ser vista demais.
como se tivesse despertado cedo demais, como se percebesse que ainda não era a hora. Em seguida, virou o corpo deformado e se escondeu entre as pedras, sumindo sem pressa, como se soubesse que Vicente não iria atrás. E não foi, porque o mais assustador daquela noite não foi o monstro ter aparecido, foi o monstro ter reconhecido ele. Vicente ficou ali, imóvel, até o som dos passos desaparecer. Só então respirou fundo, as mãos suadas escorregando um pouco na madeira da espingarda. Quando começou a caminhar de volta para a margem, o vento voltou a soprar, fraco, arrastado, e trouxe com ele o cheiro de algo que Vicente não sentia há anos. Um cheiro que ele queria esquecer, um cheiro que confirmava o impossível. Aquela coisa, aquele lobisomem, não era um estranho. E pela primeira vez desde que chegou à linha do Rio Seco, Vicente entendeu que não estava ali apenas para caçar. Estava ali porque alguém o chamara de volta. Vicente voltou para a vila antes do amanhecer, caminhando devagar, como se cada passo pesasse mais do que o anterior. Não era cansaço, era lembrança. Aquela criatura, aquela maneira de mancar, aquele olhar. Havia coisas que o tempo enterra, mas o medo desenterra com facilidade. O prefeito o esperava, sentado no degrau do mercado, com olheiras profundas e a camisa grudada de suor. Levantou apressado ao ver o caçador. E então, viu alguma coisa? Perguntou com a voz trêmula demais para um homem tentando parecer firme. Vicente tirou o chapéu, secou o suor da testa e respirou fundo. Vi, respondeu, mas ainda não sei exatamente o que. Era uma mentira. Ele sabia, sim. Sabia desde o momento em que a criatura virou o rosto para a luz da lua. Mas havia verdades que não se jogavam na cara de um povo já apavorado. É bicho? Insistiu o prefeito. Não. É gente? Também não. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase abafado. O prefeito pareceu encolher alguns centímetros. Então, o que é? Vicente não respondeu. Pelo menos não ainda. Preferiu caminhar até o fundo do mercado onde havia sombra. Sentou-se no velho banco de madeira e fechou os olhos. Porque a resposta dele não estava ali, na linha do Rio Seco. Estava anos atrás, numa outra região, numa noite tão quente quanto aquela. Vicente era mais jovem, já trabalhava como rastreador, mas tinha orgulho demais para admitir medo. Naquele tempo, ajudava uma dupla de irmãos em uma fazenda distante. Trabalhavam com gado e, às vezes, lidavam com invasores, onças ou ladrões de animal. Nada que ele não conseguisse resolver, até aquela noite. Foi o mais velho dos irmãos, João, quem ouviu o primeiro barulho no curral. Uma espécie de uivo curto, como se uma fera tivesse quebrado o próprio fôlego no meio do som. Os três foram verificar armados. Vicente com a velha espingarda, João com uma lanterna pesada e o caçula Pedro com um facão. Encontraram o gado agitado, batendo nos mourões, olhos arregalados como se vissem coisa do outro mundo. E viram as marcas, as mesmas pegadas que Vicente vira agora, humanas. Mas não humanas, com unhas grandes e profundas. Seguiram as marcas até o mato ao redor da sede. E lá estava a criatura. Não se movia como um animal selvagem. Movia-se como alguém magoado, como se cada passo fosse um pedido de socorro escondido atrás de dentes e carne deformada. João congelou. Pedro correu, Vicente atirou, e foi o grito do monstro, aquele grito meio humano, meio preso dentro do próprio peito, que fez o mundo parar. Pedro caiu primeiro, não morto, ferido por um golpe rápido demais, forte demais, selvagem demais. João tentou puxá-lo, mas a criatura o agarrara, e aquele rosto terrível, deformado, ainda guardava traços reconhecíveis. Traços de quem deveria estar morto há 2 semanas. O corpo havia sido enterrado atrás da igreja, com reza e tudo. Era o primo deles. Vicente nunca conseguiu apagar a imagem daquele rosto tentando, desesperado, voltar a ser humano enquanto arrastava João para dentro do mato.
Foi a última vez que viu os irmãos. O povo jurou que ele inventara tudo. Chamaram de desequilíbrio, de trauma. Mas Vicente sabia o que tinha visto. Sabia que aquele homem não descansou na morte. Sabia que havia voltado, transformado. E agora, anos depois, quando aquele lobisomem manco deu as costas para a luz da lua no Rio Seco, Vicente reconheceu o mesmo detalhe horrendo. O olhar do monstro não era vazio, era consciente. Era um olhar que sabia quem ele era. O sol começou a subir quando Vicente abriu os olhos e percebeu o prefeito ainda parado ali, esperando. Prefeito, disse, engolindo o peso no peito. Aquilo que está andando no Rio Seco não é a primeira vez que eu vejo. E o que é isso então? Vicente respirou fundo. É alguém que voltou, respondeu com a voz baixa. Alguém que não devia ter voltado. E pela primeira vez, o caçador falou a verdade que vinha tentando enterrar há anos. Eu acho que essa criatura me conhece. Quando as palavras de Vicente se espalharam pela vila, mesmo sem ele querer, o medo tomou um formato novo. Antes, temiam o desconhecido. Agora, temiam algo pior, o conhecido. E o pior de tudo, ninguém sabia dizer se ele falava de um homem, de um monstro ou de um morto. Vicente mal teve tempo de respirar. Assim que o sol despontou, começou a preparar o terreno ao redor da Ponte Velha. Ele não montou armadilhas comuns. Sabia que aquilo não era um bicho qualquer. Usou cordas, sinos velhos, estacas improvisadas e deixou marcas no chão, como se estivesse desenhando um mapa de ruídos para si mesmo. Acha mesmo que isso vai funcionar? Perguntou o prefeito, observando a distância, segurando as mãos, como se não soubesse o que fazer com elas. Não vai, respondeu Vicente sem ironia. Mas vai atrasar. E o senhor? Vai atrasar quem? A mim mesmo. Até entender como essa criatura pensa. Era verdade. Aquele monstro tinha hesitado. Na noite anterior, quando poderia tê-lo matado sem esforço algum, não o fez. Observou, reconheceu e recuou. Animais selvagens não fazem isso. Criaturas amaldiçoadas. Sim, Vicente conhecia a lógica dos lobisomens. Não aquela bobagem de filme, de lua cheia romântica ou transformação bonita. A lógica real. Lobisomem não é bicho. É dor encarnada. E dor reconhece dor. O calor do meio-dia caiu como um cobertor pesado. O chão seco rachava ainda mais, liberando um cheiro de terra quente que se misturava com algo engasgado no ar. Antecipação. Vicente passou o dia inteiro percorrendo o leito do rio, observando onde as pedras formavam sombras perfeitas para emboscadas. Os locais de emboscada nunca mudavam. Lobisomens têm hábitos que quase parecem humanos. Atacam pelos mesmos caminhos, rondam as mesmas áreas, seguem padrões invisíveis. O que era estranho é que naquele rio os ataques não estavam aumentando, estavam mudando. As marcas na terra não eram de perseguição, eram de aproximação, como se a criatura estivesse ficando cada vez mais confortável em se mostrar, ou como se estivesse tentando chamar a atenção de Vicente. Ao anoitecer, a vila fechou completamente. Portas trancadas por dentro, janelas pregadas com madeira, galinhas recolhidas, cães escondidos. A única pessoa caminhando era o próprio Vicente. Ele voltou para o leito, seco pouco antes da lua aparecer. Não era só cheia, era enorme. Parecia sentar no horizonte, vermelha como ferida antiga. A lua sangrenta. Vicente sabia o que isso significava. A criatura estaria no seu auge, mais forte, mais rápida, mais consciente. Ele se posicionou perto da ponte, entre duas pedras grandes. A espingarda estava engatilhada, a lanterna presa ao peito. Esperou. E quando o vento parou, ele soube. A noite segurou o fôlego. Primeiro, um baque distante, depois outro e outro. Os passos eram mais pesados agora, mais confiantes. A criatura não estava se escondendo, ela vinha vindo. Vicente mirou para a escuridão.
O som se aproximou, mas não na direção esperada. Ele girou o corpo a tempo de perceber. A criatura não vinha da frente, vinha pelo lado, pela sombra da ponte. Ela aprendeu. A fera saltou. Um borrão de pelos escuros, músculos tensionados e olhos vermelhos ardendo como brasas. Vicente rolou para o lado, a espingarda escapando por um instante de sua mão. O impacto do monstro contra a pedra fez o chão tremer. Vicente esticou o braço, pegou a arma e disparou. Não para matar, mas para afastar. A criatura recuou, rosnando, mas aquilo não a deteve. Ela avançou novamente, mais rápido, mais feroz. O caçador deslizou pelo chão seco, tentando usar o desnível do terreno para se proteger. Mas a criatura era grande demais e estava furiosa. Num instante, ela estava quase em cima dele, até que parou. O monstro, com a garra levantada pronta para rasgar, congelou diante dele. A respiração quente bateu no rosto de Vicente. Os olhos vermelhos brilharam, mas não de sede de sangue, de reconhecimento. A criatura abaixou levemente a cabeça. Viu alguma coisa nele, alguma coisa que o monstro lembrava. E então ele falou, não com voz de gente, mas com algo misturado, rouco, arranhado, como se as palavras estivessem sendo empurradas por uma garganta que não devia falar. Vicente. O caçador sentiu o estômago cair. A criatura sabia o nome dele. E pior ainda, a criatura lembrava. A lua vermelha tremeu atrás da ponte. O vento voltou a soprar. E a fera deu um único passo para trás, como se pedisse para ele seguir. Vicente ficou parado, a respiração presa no peito, observando o lobisomem dar aquele passo hesitante para trás. Era um movimento estranho para uma criatura daquela força, quase humano, quase como se estivesse esperando por ele. A lua sangrenta iluminava o leito seco, tingindo tudo de vermelho. A pedra, a terra, o ar, até o próprio silêncio. Parecia corado de sangue. Vicente engoliu seco. A criatura parou a alguns metros, gigantesca, deformada, ferida em vários pontos onde o tiro tinha pegado de raspão. Mas os olhos não mudaram. Ainda eram os mesmos. Olhos que tinham visto demais. Olhos que tinham sido de um homem que Vicente conhecia. Era impossível. Era absurdo. Mas todas as fibras da memória dele gritavam que era verdade. Se você é quem eu acho, murmurou Vicente, sem ter certeza se falava com o monstro ou com o próprio medo. Porque voltou. A criatura inclinou a cabeça de um jeito quase triste. Depois, virou o corpo e caminhou devagar, arrastando o pé manco em direção às pedras grandes que cercavam o ponto mais profundo do leito seco, o lugar onde o rio costumava ser mais fundo no inverno. Vicente hesitou, mas seguiu. Cada passo dele parecia ecoar pelos restos do rio, como se o chão guardasse segredos antigos. A criatura entrou numa fenda entre rochas que Vicente não lembrava de existir. Talvez porque só aparecia quando o rio secava completamente. Talvez porque era um lugar que ninguém deveria achar. Lá dentro, a temperatura caiu. O ar era mais úmido. O cheiro diferente. Cheiro de terra recém-remexida e coisa podre misturada com água velha. E então ele viu um círculo de pedras, marcado com símbolos estranhos, queimados no chão. No centro, uma mancha escura que parecia sangue seco. E objetos espalhados, pedaços de pano, ossos quebrados, um medalhão enferrujado, uma faca curta. Vicente se ajoelhou devagar. Isso é um ritual, murmurou, mas não desses de história de terror. Isso aqui é coisa velha, coisa feita com desespero. O lobisomem ficou parado atrás dele, respirando pesado, quase gemendo em dor. Vicente tocou o medalhão. Reconheceu na hora. Era igual ao que João usava no pescoço. O irmão do homem que vira morrer naquela noite, anos atrás. De repente, tudo se encaixou, de um jeito horrível demais. O homem que havia voltado naquela noite antiga não tinha sido atacado por um lobisomem.
Ele tinha sido transformado por um ritual falho, feito pelos próprios irmãos. Tentativa desesperada de salvar alguém doente, de ressuscitar alguém amado, de quebrar uma maldição antiga. Vicente não sabia, mas uma coisa ficou clara. A criatura da linha do Rio Seco não estava atacando aleatoriamente. Ela estava presa ao ritual, preso ao lugar, preso ao momento em que tudo começou. Vicente passou a mão pelo chão quente, sentindo a marca da faca ali. Aquilo não era um lugar de caça, era um lugar de origem. E então veio o golpe final. A criatura se aproximou mais, ficando tão perto que Vicente sentiu o cheiro forte de pelo queimado e terra molhada. E a besta ajoelhou. Ajoelhou diante dele, como se pedisse algo, como se implorasse. Vicente sentiu um nó subir pela garganta. Você quer... Hesitou. Quer que eu termine? A criatura fez um som baixo, como um lamento. Depois virou o rosto, expondo o lado mais ferido do corpo. O mesmo lugar em que Vicente havia acertado um tiro anos atrás. O mesmo lugar onde um homem havia caído e levantado como monstro. O caçador sacou a faca, não para atacar, mas para entender. E naquela fração de segundo, quando a lua ficou ainda mais vermelha, algo aconteceu no rosto da criatura. Os olhos, por um instante curto demais para ser humano, clarearam. E Vicente viu. Viu o que ninguém deveria ver. Viu a alma por trás do monstro e soube, a maldição só acabaria com sangue. Mas não necessariamente o da criatura. Talvez o dele. A faca pesava como chumbo na mão de Vicente. Não era só o metal, era o que ela significava. A criatura estava ajoelhada diante dele, um monstro gigantesco, pulsante, deformado, mas por um breve segundo, humana. Humana o suficiente para que Vicente reconhecesse a dor nos olhos dela. O mesmo olhar que o assombrava desde aquela noite, anos atrás, quando tudo começou. A lua sangrenta parecia tremer no alto, como se também esperasse a decisão. Vicente respirou fundo, olhou para o círculo de pedras, para os símbolos queimados no chão, para o medalhão enferrujado que pertencia ao irmão do homem que ele tentou salvar no passado. Tudo apontava para a mesma verdade cruel. A criatura não queria matá-lo, queria ser libertada. Isso é loucura, murmurou Vicente, a voz baixa, quase engolida pelo vento quente que soprava entre as pedras. Você está preso aqui desde então, preso a esse ritual. O lobisomem ergueu o rosto. Um gemido rouco escapou, um som tão triste e tão vivo que Vicente precisou engolir o impulso de recuar. A besta virou o corpo, mostrando a ferida antiga. O mesmo ponto onde fora atingida anos atrás, naquela noite que Vicente fez de tudo para esquecer. Uma marca profunda em forma de meia-lua, como se a própria maldição tivesse mordido a carne. Aquilo não era um monstro pedindo para matar. Aquilo era um homem implorando para finalmente morrer. Vicente segurou o cabo da faca com mais firmeza. A bainha rangia. Os dedos dele tremiam. Mas antes que pudesse agir, o silêncio se quebrou. Um estalo atrás dele, depois outro, passos correndo. Seu Vicente! A voz desesperada ecoou. Tira daí, a criatura está perto. Era o prefeito. E atrás dele, 2 homens da vila, segurando lanternas e pedaços de pau, como se aquelas armas frágeis pudessem salvá-los. Vicente se virou num salto. Não! Gritou. Voltem! Não se aproximem! Mas era tarde. A criatura, assustada, levantou-se de imediato. E quando se ergueu em toda a sua altura, imensa, arquejante, coberta de fúria e dor, os homens congelaram e então gritaram. O lobisomem rugiu, não como antes, não com reconhecimento. Rugiu com instinto, com ferocidade. O som tomou o leito seco inteiro, reverberando contra as pedras, afugentando qualquer chance de diálogo. O monstro recuou, ferido e confuso, mas não fugiu.
Ele se virou para os homens. Vicente viu o movimento, viu a tensão nos músculos, viu a garra levantando e viu o medo puro nos olhos daqueles homens. Não teve escolha. Gritou para a fera: "Olhe para mim!" O lobisomem congelou, virou a cabeça. Reconheceu novamente o único rosto que ainda fazia sentido para ele. Era agora. Ou a maldição seguiria para sempre, ou acabaria ali. Vicente avançou com a faca. A criatura não correu, não atacou, não tentou fugir. Ajoelhou-se, de novo. O caçador sentiu as pernas falharem, mas ergueu o braço com a precisão de quem já não teme mais a morte. "Me perdoa", sussurrou, e desferiu o golpe. A lâmina entrou fundo, exatamente na ferida antiga. O corpo da criatura arqueou, tremendo inteiro. A luz vermelha da lua pareceu pulsar. O monstro soltou um último uivo, mas não era de dor. Era de alívio. Um som triste, libertador, que fez até as pedras vibrarem. Um som que carregava anos de sofrimento. O corpo tombou para a frente, respirando pela última vez. E enquanto tombava, mudou. Diante de Vicente e dos homens da vila, o lobisomem encolheu, afinou, dobrou-se sobre si mesmo, até que, no chão seco, jazia um homem magro, sujo de sangue, pele marcada de cicatrizes e olhos agora fechados em paz. O mesmo homem que Vicente deveria ter salvo, o mesmo homem que morreu naquela noite antiga, o mesmo homem que voltou para ser libertado. Ninguém falou por um longo tempo. Os homens da vila tremiam. O prefeito chorava. Vicente apenas respirava finalmente. A lua sangrenta perdeu a cor. A luz voltou ao normal. E então, o impossível aconteceu. Um som leve, quase tímido, ecoou no ar. Água. Pequenos filetes começaram a brotar entre as rachaduras do leito seco. Primeiro poucos, depois muitos, depois dezenas. O rio renascia, como se estivesse esperando só por aquilo. O prefeito caiu de joelhos, soluçando. Os homens afastaram-se em silêncio. Vicente permaneceu ali, olhando a água se misturar ao sangue seco no chão. E antes de virar as costas, notou algo. Ao lado das próprias pegadas que marcavam o chão seco, havia outras, pegadas semi-humanas, diminuindo, afinando, até desaparecerem dentro da água que subia. A maldição havia sido quebrada, mas não. Estava claro se tinha sido quebrada ou apenas levada por aquela água.